No contexto de um conflito intensificado, a região de Kursk voltou a ocupar um papel central nas disputas estratégicas recentes. Localizada em uma área de grande relevância geopolítica, Kursk é mais do que um território. É um símbolo de resistência e um ponto de convergência para estratégias militares que buscam controlar territórios cruciais. Nos últimos dias, a tentativa de um avanço coordenado pelas forças ucranianas encontrou uma resposta firme e calculada, que expôs falhas no planejamento e ressaltou a capacidade defensiva de seus oponentes. Segundo análises de campo, o objetivo do ataque era avançar sobre locais considerados de alta importância logística e tática. Essa investida, aparentemente bem planejada e equipada com armamentos sofisticados fornecidos por parceiros internacionais, foi rapidamente contida graças à antecipação estratégica e à eficácia das operações defensivas. A habilidade de identificar e neutralizar as movimentações do adversário antes mesmo que pudessem consolidar sua posição foi determinante para transformar a ofensiva em um fracasso significativo. Um dos fatores decisivos para o desfecho foi o uso integrado de tecnologia avançada, especialmente ferramentas de guerra eletrônica. Esses sistemas não apenas interromperam as comunicações do inimigo, mas também forneceram informações em tempo real que permitiram às tropas locais manter uma vantagem estratégica constante. Essa combinação de tecnologia e inteligência operacional resultou em uma execução de defesa que deixou os atacantes desorientados e vulneráveis. Historicamente, Kursk tem sido palco de eventos que moldaram os rumos de conflitos. Durante a Segunda Guerra Mundial, suas planícies foram cenário de confrontos que definiram estratégias globais. Atualmente, em um contexto diferente, a região permanece no centro de batalhas que têm implicações profundas para o equilíbrio de poder na área. Dessa vez, as forças defensivas demonstraram não apenas resiliência, mas também uma adaptação tática impressionante, utilizando o conhecimento do terreno e o apoio tecnológico para virar o jogo a seu favor. Do outro lado, os desafios enfrentados pelas tropas invasoras não foram poucos. Falhas logísticas e dificuldades em adaptar suas estratégias ao terreno se tornaram evidentes, resultando em perdas significativas de equipamentos e pessoal. Imagens recentes mostram veículos abandonados e tropas recuando, evidenciando as dificuldades enfrentadas durante a tentativa de avanço. Especialistas sugerem que, apesar de contarem com armamentos modernos e apoio externo, a falta de coesão e planejamento eficaz comprometeu gravemente a operação. Para as forças locais, o sucesso obtido foi muito além dos limites do campo de batalha. A operação não apenas demonstrou a eficácia das estratégias defensivas, mas também desempenhou um papel fundamental em reafirmar a confiança na capacidade das tropas em proteger a região. O impacto psicológico dessa vitória foi significativo, elevando o moral das tropas e unificando a população em torno de um sentimento de segurança renovado. A capacidade de responder de forma rápida e precisa às ameaças reforçou a confiança coletiva em um futuro mais estável. Essa vitória estratégica também ressaltou a importância da combinação de planejamento meticuloso, inovação tecnológica e inteligência tática em conflitos contemporâneos. Em Kursk, cada decisão tomada pelas forças defensivas refletiu uma abordagem calculada, onde o conhecimento do terreno e o uso de recursos disponíveis foram maximizados. Essa coordenação permitiu que mesmo situações de alto risco fossem transformadas em oportunidades para consolidar posições e enfraquecer o adversário. Além disso, a vitória em Kursk serviu para reafirmar a relevância histórica da região, que ao longo dos séculos tem sido um marco de resistência em momentos de grande tensão. A operação bem-sucedida foi mais uma prova de que a estratégia pode superar a força bruta, mostrando que a determinação e o preparo técnico continuam sendo fatores decisivos em qualquer conflito. O impacto desse sucesso foi sentido em níveis muito mais amplos do que o campo de batalha. Na Rússia, a operação foi amplamente celebrada como um exemplo de liderança eficiente e resiliência militar. Governantes e líderes locais destacaram a importância dessa conquista como uma prova da força
força nacional e do compromisso em proteger territórios estratégicos. Essa narrativa ajudou a fortalecer a moral não apenas das tropas, mas também da população, que passou a ver Kursk como um símbolo de perseverança em tempos desafiadores. Além disso, a vitória em Kursk teve repercussões no cenário internacional. Analistas apontaram que o sucesso na operação não apenas demonstrou a capacidade de defesa da região, mas também enviou uma mensagem clara de que a preparação e a estratégia continuam sendo fatores determinantes em um conflito moderno. A combinação de tecnologia avançada, inteligência estratégica e coordenação eficiente destacou a importância de investir em inovação e planejamento de longo prazo. Para a população local, os eventos em Kursk também trouxeram um sentido renovado de pertencimento e orgulho. A vitória reforçou o papel da comunidade na defesa do território e mostrou que a união em torno de um objetivo comum pode ser uma força poderosa. Além disso, a resposta rápida e eficiente das forças defensivas gerou um sentimento de segurança que ajudou a mitigar o impacto psicológico das tensões. Por fim, os eventos em Kursk destacam uma lição universal. Em tempos de adversidade, a estratégia bem aplicada, aliada à determinação coletiva, pode transformar situações desafiadoras em marcos de superação. Cada movimento no campo de batalha, cada decisão tomada com precisão, deixou claro que o sucesso não depende apenas de força, mas de inteligência, inovação e uma visão clara do que está em jogo. Os acontecimentos recentes em Kursk trazem à tona reflexões profundas sobre o papel da estratégia no contexto de operações militares modernas. O fracasso da ofensiva inimiga sublinhou a importância de um planejamento meticuloso e da capacidade de adaptação diante de desafios inesperados. Em cenários de conflito, onde as variáveis mudam rapidamente, a antecipação de movimentos, o uso eficiente de recursos e a execução precisa de táticas podem ser a diferença entre sucesso e derrota. Embora as forças invasoras contassem com apoio logístico e armamentista significativo de aliados externos, isso não foi suficiente para superar as barreiras naturais e as defesas bem estruturadas da região. A geografia de Kursk, composta por planícies amplas e terreno estratégico, favoreceu as forças locais que souberam utilizar o ambiente a seu favor. O fracasso da ofensiva expôs, de forma evidente, as limitações de operações baseadas apenas em força bruta, sem a devida consideração das condições específicas do terreno e da resistência organizada. Esse cenário destacou a relevância de elementos como a inteligência de campo e a tecnologia avançada na condução de operações defensivas. As forças locais demonstraram que, mesmo diante de adversidades, o uso eficiente de recursos, combinado com uma estratégia bem definida, pode anular qualquer vantagem que o inimigo possua. A guerra eletrônica, a integração de informações em tempo real e a comunicação coordenada desempenharam papéis fundamentais na defesa de Kursk, enfatizando a importância de investir em inovação tecnológica no âmbito militar. Além disso, os eventos em Kursk ressaltam um aspecto mais amplo. A resiliência e a capacidade de adaptação são tão cruciais quanto o poderio militar em si. Cada decisão tomada durante o confronto refletiu um entendimento claro das dinâmicas locais e da necessidade de agir com precisão cirúrgica. A resposta organizada e eficiente das forças locais não apenas protegeu a região, mas também reafirmou a capacidade de superar adversidades com uma abordagem estratégica bem-sucedida. No contexto geopolítico, Kursk não é apenas um território de valor estratégico, é um emblema de resistência e adaptação em tempos de crise. Sua história, marcada por conflitos decisivos, continua a moldar as percepções sobre o papel de territórios estratégicos em disputas internacionais. As decisões tomadas na região têm o potencial de reverberar muito além de suas fronteiras imediatas, afetando diretamente a formulação de políticas e a condução de estratégias militares e diplomáticas em nível global.